última atividade. Deixa eu colocar para compartilhar aqui com vocês. Nossa, já é 9h26. Janela. Essa. Pronto. Estão se vendo aí, né? Agora vamos lá, última atividade. Estão vendo a atividade na tela? Sim. Pronto, essa foi dessa semana, que a entrega é amanhã, né? Então eu vou ter que estar cuidando dessas dicas aqui, cuidadinho para não dar resposta a vocês também. Embora que eu acho que vocês já entregaram. Já, todas duas já entregou. Vamos lá. De quantas maneiras distintas podemos organizar 5 livros em um instante? Esse foi fácil, né? Esse foi. Foi, né? E eu acho que agora, com a explicação também que a gente teve até agora, acho que tá facinho também. Eu acho que é a mesma coisa em relação à questão 2, né? De quantas maneiras diferentes podemos organizar 4 DVDs em uma prateleira. Tiveram dúvida nessas duas primeiras? Não, essas duas primeiras não. Ô, professora, por que não vai ficar diminuindo, não, 4? No caso da prateleira aí. 4, né? Vai 3, vai diminuindo até 1. a quantidade. Isso. É porque justamente essas duas questões, elas são daquele tipo. Eu tenho 5 e vou organizar os 5, né? Então, por exemplo, eu tenho 5 livros. Então, eu posso pegar qualquer um dos 5 e coloquei aqui a primeira, né? Primeiro livro. Aí, pego lá outro, coloco no segundo, né? Então, para o primeiro livro que eu vou colocar lá, eu tenho 5 opções. Aí, o segundo eu tenho 4. Depois eu tenho 3, vai diminuindo, depois multiplica tudo para saber a quantidade de possibilidades. A mesma coisa com os DVDs, que eu tenho 4, e aí eu vou diminuindo até colocar o último, e aí é só multiplicar para ver quantas possibilidades diferentes teria isso. E a gente fica bem assim, encucado com essa quantidade tão grande, né? Porque quando você faz esses 5 livros na estante, vocês calcularam, né? Eu vou dizer porque as duas fizeram. Deu 120. Aí você olha assim, meu Deus, 5 livros tem 120 formas diferentes de colocar na estante. Parece até uma coisa absurda, né? Mas é verdade, né? E a matemática estuda isso, nessa quantidade de possibilidades aí, né? Aí vejam, de quantas maneiras diferentes 4 DVDs, né? Também é uma quantidadezinha não tão grande quanto 5 livros, mas é uma quantidade grande também. Eu lembro que acho que Tainara teve dificuldade nessa questão 3. Deixou em branco e disse que não tinha conseguido fazer, não foi, Tainara? Foi. Eu acho que Iraneide conseguiu fazer. Aí vê só. Essa palavra origem, ela tem 6 letras. E uma coisa interessante, eu não estou colocando para vocês palavras com letras repetidas, certo? Porque também temos anagramas com letras repetidas, que é um processozinho parecido com esse que a gente fez agora de simplificação de fatorial ou de combinação. Mas, por exemplo, eu tenho uma palavra origem com 6 letras. Eu vou pegar aqui no Paint, deixa eu pegar um novo para apagar isso que a gente tinha feito na outra aula. Novo, não salvar. Digamos que eu tenha a palavra, diga aí uma palavra com 8 letras que não seja repetida. Aliás, pode ser qualquer palavra, é porque eu não quero com 6 para não dar resposta. Deixa eu ver, celular. Não, tem um L que está repetido. Mas eu vou deixar aí, porque depois eu vou mostrar para vocês como a gente resolver com letras repetidas. Me diga uma palavra aí. Com 6 letras, é? Não, com 6 eu não quero, que é justamente o que tem na atividade. Eu quero com uma quantidade diferente. Pode ser mais. Deixa eu ver. Natureza. Vamos ver. Natureza.
Tem 2 As. Tem 2 A. Não pode repetir não, né? Não. Tô procurando. Eita, tem uma palavra aqui. Arquivo. Certo? Vou mudar até a corzinha dela, porque a gente deve tratar dela. Arquivo. Ou veja, não tem nenhuma letra repetida. Aí eu observo aqui que ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. Certo? Essa palavra arquivo, ela tem 7 letras. Se ela tem 7 letras, o que significa um anagrama? Anagrama significa trocar as letras de lugar, formando novas palavras, tendo essas palavras significado ou não. Por exemplo, eu vou fazer um exemplo outro, mais simplesinho aqui para vocês verem. Se eu tivesse a palavra sol, sol, deixa eu fazer com maiúsculo, tem 3 letras, certo? Então, se são 3 letras, eu vou mudar de lugar essas 3 letras. Eu poderia escrever sol, a própria palavra já é um anagrama. Eu poderia escrever SLO e poderia escrever não, começando com S só poderia ser sol ou SLO. Começando com O, poderia ser OLS ou poderia ser OSL. E começando com L, poderia ser LOS ou poderia ser LSO, certo? Então, vejam aqui que eu tenho 6 possibilidades diferentes para fazer isso. Eu estou dizendo aqui quais são. Mas, para resolver isso, bastaria eu fazer o seguinte. Eu tenho 3 letras. Então, para a primeira posição, que é a história lá do tracinho, tá? Então, eu tenho 3 letras. Para a primeira letra, eu tenho 3 possibilidades, porque pode ser o S, o L ou o O. Para a segunda, quando eu escolho o S, só sobra o O ou o L. Se eu escolho o O, só sobra o L ou o S. Se eu escolho o L, só sobra o O ou o S, ou seja, são 2. E quando eu já escolhi a primeira e a segunda, só resta uma para a última casa. Então, multiplicando isso, dá 6, que são justamente essas 6 possibilidades aqui, certo? Então, nessa situação aqui, é justamente isso aqui, ó. Se são 7 letras, isso vai ser o quê? Formalizando, vai ser 7 fatorial. Ou seja, deixa eu pegar aqui para ficar mais fácil agora a gente escrever. Vai ser 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Que, multiplicando tudo isso, que a gente já fez até nessa aula em alguns momentos, dá 5.040. Então, aqui dá um total de... Então, eu não vou ver quais são esses 5.040. Eu não vou escrever esses 5.040 anagramas, certo? Eu sei apenas que dá para fazer 5.040 anagramas com essa palavra arquivo, porque ela tem 7 letras diferentes. Entenderam? Então, lá na palavra origem, Tainara, é a mesma coisa, só que são com 6 letras. Ficou claro agora? Então, eu vou pegar, professora, cada letra e vou mudar a forma, escrever alguma coisa com elas, mesmo que seja de sentido. Isso, só que isso é a ideia. Eu não vou querer que você faça isso, porque é um número muito grande. Você ocuparia, eu acho que algumas páginas do caderno só fazendo as palavras. Meu Deus. Entendeu? Eu não quero que você escreva as palavras. Eu quero que você calcule quantas seriam essas palavras. Do jeito que eu fiz aqui, ó. Desse jeito aqui. Certo? Certo. Deixa eu ver uma linha aqui verde. Ó, desse jeito aqui. Só que aqui eu fiz com 7 letras e você vai fazer com 6 letras. Eu mostrei essa situação aqui porque era um caso com poucas letras. Então, eu só quis mostrar que anagrama é isso. Eu posso formar palavras com ou sem sentido.
Só que qual é o cálculo para descobrir a quantidade de anagramas? É só fazer o fatorial, ou seja, são 3 letras, então 3, 2, 1. Se for 10 letras, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, multiplica tudo. Entendeu? Entendi. Pronto. Agora eu vou fazer aqui, por exemplo, palavra celular. Como é que ficaria essa palavra celular? Ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. Então eu tenho que permutar, ou seja, mudar de lugar aí essas 7 letras. Porém, eu tenho 2 letras aqui repetidas, ó, o L. Então, eu tenho que colocar isso sobre 2 fatorial. Isso é anagrama com repetição. Aí, eu vou fazer aquele procedimento de simplificação. Eu vou chegar até o 2. Então, ó, 7, 6, 5, 4, 3... 2 fatorial. Porque se eu parei nesse, então eu coloco fatorial. Dividido por 2 fatorial. E aí, o que acontece? Eu vou dividir o 2 fatorial com 2 fatorial. E vou multiplicar o resto que fica. E multiplicando aqui, vai dar 2... Deixa eu ver aqui, viu? 3 vezes 4, 12, vezes 5, 60, vezes 6, 360. 360 vezes 7. Deixa eu fazer aqui a conta rapidinho. 360 vezes 7. 0. 7 vezes 6, 42. Com 4. 7 vezes 3, 21. Com 4, 25. 2.520. Então, aqui, o total de anagramas da palavra celular vai ser 2.520. E da palavra natureza, né? Que foi, acho que Iranilde que falou. Ela tem 2 As, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras. Então, tem um total de 8 letras. Então, é 8 fatorial. Só que eu tenho 2 repetidas, então, sobre 2 fatorial. Aí, o procedimento é o mesmo. Eu vou começar no 8, vou simplificar até o 2. E aí, eu vou cortar o 2 e vou multiplicar o resto. Entendeu? Aí, professora, no caso, se tivesse 3 letras repetidas, ficava aí no caso ia ser o 8 sobre 3. Sobre 3, né? Que eram as 3 letras repetidas. Isso, é. Exatamente isso. Bonzinho, né, gente? Muito difícil não, né? Não, a senhora explicando se torna fácil. Que coisa boa. Tá faltando a gente na sala de aula, meu Deus. É tão ruim. É verdade. Né? Ó, essa palavra aqui, ó, república, né? Aí, o que ele colocou aqui? O número de anagramas formados com as letras da palavra república, nas quais as vogais se mantêm nas respectivas posições. Vou fazer lá também. Vou apagar aqui. Já descobri uma maneira bem mais rápida de apagar. E aí, eu vou escrever a palavra república. Ó, república. Nessas questões de anagrama, o acento não importa, tá, gente? Eu poderia até escrever sem acento aqui. Ele está dizendo que a gente não vai mexer com as vogais. Então, essas vogais, elas estão... Deixa eu desfazer, vou pegar uma corzinha aqui. Elas estão presas, tá? Elas não saem do lugar. Então, a gente só vai estar movimentando as consoantes. Então, ó, o R, o P, o B, o L e o C. São 5 letras. Então, a gente vai ter o quê, gente? Eita, cometi uma gafa aqui agora de novo. Eu disse que não ia fazer isso, mas já fiz. Eita, outra palavra. Oxe, que raiva. Droga. Ai, meu Deus. Vamos pensar outra palavra aqui agora. Deixa eu pegar aqui. Atividade não tem letra repetida. Meu nome não tem letra repetida. Espera um pouquinho. Meu nome. Josenilda. Não tem letra repetida. Então, vamos dizer agora que eu vou deixar fixo as vogais. Vou pegar a mesma situação, tá? 1, 2,
3, 4 vogais. Aí vamos ver as consoantes que sobram. O L, o S, o N, o L e o D. Então, sobraram 1, 2, 3, 4, 5 consoantes. Então, 5 fatorial também. Ó, coincidiu, ó. Vê só que situação. Deixa eu ver com Iraneide. Pronto, agora eu vou fazer com Iraneide e com Tainara. Espera um pouquinho. Iraneide e Tainara. Vamos ver com as duas agora. Se vai dar igualzinho de novo. Vamos lá. Vamos marcar. Iraneide tem... Deixa eu pegar o lápis. 1, 2, 3, 4, 5 vogais. Aí sobra 1, 2, 3 consoantes. Eita, Iraneide. Interessante teu nome, viu? Olha, 5 vogais e 3 consoantes. Então, vai dar aqui, ó, 3 fatorial. Aí, Tainara tem 1, 2, 3, 4 vogais e 1, 2, 3 consoantes. Também, ó, 3 fatorial. Entenderam? Entendi. Pronto. Vou deixar assim porque na atividade e nas opções de resposta tá assim, certo? Então, por isso que eu deixei dessa forma. Agora, a gente tem uma situação agora de números, né? São 4 algarismos e ele quer formar, ó, números com 2 algarismos distintos. Tem essa palavrinha distintos aqui. Eu vou fazer uma situação diferente agora, né? Deixa eu apagar aqui, da maneira rápida que eu achei. Vamos lá. Vamos pensar que nós temos 6 algarismos. Eu vou pegar os algarismos aqui, 3, 4, 7, 9 e 5. Pronto, eu tenho 5. Lá eram 6, né? Deixa eu ver, porque eu não quero fazer igual, não. Aqui eram 4, certo? Eu fiz com 5. 5. Eu vou colocar mais um. Vou colocar um 2, pronto. Eu quero formar números. Vou colocar aqui, formar números com 3 algarismos. Eu vou fazer primeiro com 3 algarismos, depois eu vou fazer com 3 algarismos distintos para vocês verem a diferença. Se eu vou formar com 3 algarismos, eu vou ter aqui 3 espaços. 1, 2, 3 espaços, certo? Porque são 3 algarismos. E aqui eu tenho que contar quantos eu tenho, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, se eu estou formando números com 3 algarismos, eu posso colocar qualquer um dos 6 na primeira, qualquer um dos 6 no segundo e qualquer um dos 6 no terceiro. Porque aqui eu não falei nada, se pode ser igual, se pode ser diferente. Se só tem 3 algarismos, eu estou considerando a possibilidade de formar o número 333, 344, 372, certo? 955, porque eu não coloquei que eles têm que ser diferentes. Então, basta multiplicar tudo isso. 6 vezes 6, 36. 36 vezes 6 dá 216. Certo? Agora, se eu coloco que eu quero formar números com 3 algarismos distintos, aí a coisa muda de figura. Porque essa palavrinha distintos quer dizer diferente. Isso significa que eu não posso ter o número 344, porque eu teria 2 vezes o 4. Eu não posso ter o número 797, porque eu teria 2 vezes o 7. Ou seja, todos eles têm que ser diferentes. Então, nessa situação de todos serem diferentes, a gente vai ter o seguinte. São 3 espaços, porque eu estou usando 3 algarismos. Porém, Eita, ficou feio. Deixa eu apagar isso. Tá feio, deixa eu ver isso aqui. Eu tenho 1, 2, 3. Ô, Iraneide, uma curiosidade. Alberto ficou assistindo aula também ou não? Eu estava olhando aqui no começo, mas agora saiu. Mas saiu. Foi? Certo. É por causa do irmão. Por causa do irmão dele.
o meu outro pequeno fica. Ah, Aqui a gente fica fazendo um pouquinho de barulho, aí ele teve que sair. tá justificado. Ó, formar números com 3 algarismos distintos. Então, distinto significa diferente, ou seja, os 3 algarismos que eu vou usar têm que ser diferentes. Eu posso formar 347, 253, mas eu não posso ter 2 algarismos juntos, assim, iguais. Então, significa que é como se eu tivesse esses números aqui numa bolsa, num saquinho, aí eu vou sortear um deles. Então, para o primeiro número, eu tenho 6 possibilidades. Para o segundo, eu não posso usar mais o que eu usei na primeira. Então, só me restam quantas possibilidades agora? Quem responde? Eita, professora, repita aí o último lá. O pensamento é o seguinte, eu tenho lá 6 números, que é o 4, o 7, o 9, o 2 e o 5. Estão todos lá numa caixinha. Eu peguei um dele. Para pegar o primeiro, eu tinha 6 possibilidades. Aí peguei um, tirei da caixinha. Vou pegar o segundo número. Quantos eu tenho na caixinha agora? 5. 5. Aí tirei da caixinha. Aí vou pegar o terceiro. Quantos eu tenho na caixinha agora? 4. 4. Então a conta é essa. Para o primeiro eu tinha 6 possibilidades, aí eu usei um primeiro. Aí para o segundo eu tenho 5 possibilidades e para o terceiro eu tenho 4 possibilidades. Porque aqui eles são distintos, tá? Então essa palavrinha aqui, ó, é o que está mudando a situação. Então, multiplicando agora, eu tenho 6 vezes 5, 30, vezes 4, 120. Então, olha só, com esses mesmos algarismos aqui, se eles não são diferentes, então eu tenho 216 possibilidades. Se eles são diferentes, eu tenho 120 possibilidades. Ficou claro isso para vocês? Pronto. Que legal. Ficou. Mais ou menos. Deixa eu ver aqui uma coisa. Esse vídeo já não está tão grande. Vamos ver o seguinte. Eu vou fazer um outro cálculozinho aqui. Deixa eu apagar essa. Eu vou colocar uma tela limpa. Digamos agora que eu tenho que formar números. Eu vou colocar assim, ó, formar números com 3 algarismos distintos. E vou colocar uma outra situação aqui. Formar senhas com 3 algarismos distintos. Eu tô pegando só na situação de ser distinto agora, tá? Se eu vou formar, aí veja que aqui eu não coloquei quais são os algarismos. E agora, se eu não coloquei quais são os algarismos? Como é que a gente identificar quais são os algarismos? Agora a gente tem que pensar quais são os algarismos que nós utilizamos. Vocês devem lembrar que a gente teve uma aula sobre sistema de numeração. Que eu falei do sistema de numeração decimal. Foi eu mesma que gravei a videoaula. E aí os números que nós utilizamos, que é a numeração indo-arábica, tem os algarismos de 0 a 9, que formam todos os outros. Então, os nossos algarismos que nós estamos considerando aí são esses. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 entra? Não, porque não existe o símbolo 10, existe o 0 e o 1 que formam o 10, certo? Então, quantos algarismos nós temos aqui? Aqui nós temos um total de 10 algarismos. Se vocês contarem aí, vocês vão ver que são 10, certo? Ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 10 algarismos. Então, eu vou pensar o seguinte. Com essa situação, que é a mesma aqui, se eu estou formando senhas, tá? Se eu estou formando senhas, deixa eu marcar aqui. Eita, eu não consigo mudar a cor, não. Eu não consigo voltar para a mesma caixa de texto. Deixa. Para formar senhas, eu vou escrever aqui embaixo, assim, uma linha.
Pronto. Para formar senhas com 3 algarismos distintos, eu posso usar o zero em qualquer posição? Posso. Né? O zero pode ser usado em qualquer posição, certo? Então, eu tenho... para a primeira, são 3 algarismos, né? Para a primeira casa poderia ser 0, segunda 2, segunda 5, poderia, sem problema, porque para a senha eu posso usar o zero em qualquer posição. Então, eu teria 10 possibilidades para o primeiro número que eu vou escolher, mas aí escolhido 1 só ficaram 9 possibilidades. Aí, para escolher o terceiro, restam 8 possibilidades. Então, eu teria 8 vezes 9, 72, vezes 10, 720 possibilidades para escolher 3 senhas, no caso, senhas com 3 algarismos diferentes. Distinto significa diferente. Mas aqui existe uma situação. Quando eu estou formando números, vamos pensar o seguinte. Se eu digitar na calculadora, se digitar na calculadora 0,12, vai aparecer no visor 12. Ou seja, esse zero na frente aí, ele não serve para nada, certo? Na formação de números. Na formação de senha, pode. Na formação de número, não. Porque esse zero da centena não vai valer nada. Só vai ficar o quê? 12. Então, tem que levar isso em consideração. Que na primeira casa não pode ser o zero. Certo? Então, para a primeira casa, eu vou ter 9 possibilidades. Porque eu não posso usar o zero. Só vai ser quem? Do 1 até o 9. Para a segunda casa, eu posso usar todos os outros. Eu só não vou usar o primeiro. Então, eu vou usar qualquer um dos 9. Deixa eu fazer o seguinte aqui. Deixa eu marcar para vocês. Digamos que eu usei na primeira casa... Eita, se eu sair daqui eu não vou... Eu vou terminar isso aqui para poder colocar. Aí vai ser 8. Igual, vou deixar assim, porque quando eu saio da caixa de texto eu não volto mais. Se na primeira casa não pode ser 0, tá? Se na primeira casa não pode ser 0, então eu não posso usar esse. Eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 possibilidades para essa casa aqui. Aí, o que acontece? Já escolhi um deles. Para outra, aí digamos que eu escolhi o 7 para a primeira casa, né? Foi sorteado o 7. Quantas possibilidades ficou agora? Se o 0, agora eu posso usar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tenho 9 possibilidades. Escolhi outro deles, digamos que foi o 1. Então, agora eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 possibilidades. Aí é só multiplicar isso. 9 vezes 9, 81. 81 vezes 8 vai dar 648. Entenderam ou complicou mais? Eu tô entendendo, professora. Tá. Eu tô dizendo que complicou mais. Entender. Porque agora eu coloquei a questão do zero, né? A questão do zero, ela... Mas aí eu vou colocar lá no Class, vocês podem voltar esse vídeo aí e assistir de novo. Certo? Deixa eu fazer só mais uma situação sem o zero. Ou com o zero, mas numa outra situação. Digamos que agora eu tenha que formar... formar números com 4 algarismos. Prestem atenção que agora eu não coloquei que eles precisam ser distintos, tá? Então, vamos lembrar. Eu posso usar qualquer um deles. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9. Só que, como são 4 algarismos, eu vou ter agora 4 espaços. Então, 1, 2, 3, 4. Para a primeira casa, eu não posso usar o 0. Então, eu tenho 9, certo?
Só que para as outras, como são 4 algarismos e ele não colocou que podem ser distintos, então pode ser qualquer um dos 10. E por que eu estou dizendo que são 10? Porque é do 0 até o 9. São 10 algarismos. Então, multiplicando tudo isso aqui, 9 vezes 10, 90, vezes 10, 900, vezes 10, 9.000. Agora, nessa mesma situação, nesse mesmo pensamento, se fosse formar números com 4 algarismos distintos, aí mudaria a situação, tá? Porque para 4 algarismos distintos, nós teríamos os mesmos números lá, que seria 0, os mesmos algarismos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Só que agora, para a primeira casa, de novo, eu não posso ter o 0. E são 4 algarismos, né? Então, são 4 tracinhos. Então, para a primeira casa não pode ser o 0, então pode ser qualquer um desses 9. Só que aí volta aquela situação que eu disse lá no outro. Agora, digamos que eu usei o 5. Então, eu tenho 9 ainda para a segunda casa, porque agora o 0 conta. O 0 só não conta para a primeira. Aí volta 9. Como tem que ser distinto, eu vou diminuir. Então, agora 8 e 7. Então, multiplicando isso agora, 7 vezes 8, 56. Eita, acho que essa conta agora vocês estão vendo. E 9 vezes 9, 81. Agora, na gravação, vocês vão ver porque é que eu tô vendo normal. E como ele tá gravando a minha tela... Então, 1 vez 6, 6. 1 vez 5, 5. Pulo uma casa porque eu multipliquei a unidade. Agora, eu vou multiplicar a dezena. 8 vezes 6, 48. Vão 4. 8 vezes 5, 40 com 4, 44. Então, 6, 8 e 5, 13. 1, 5, 4. Vai dar 4.536. Ok? Então, é isso aí. 9 vezes 8 vezes 7. Exatamente. Bem, meninas, eu vou agora colocar... Eu espero que agora vocês consigam, assim, tirar as dúvidas, revejam lá a atividade. Qualquer coisa pode falar comigo lá no WhatsApp, certo? E como em todo final de aula eu sempre deixo uma mensagenzinha, eu deixei aberta aqui no meu Instagram uma mensagem, eu espero que abra aqui pra gente poder ver. Eu postei essa semana, eu gostei muito desse pensamento, essa imagem aqui. Vocês estão vendo a imagem? Sim. Pronto. Então, assim, eu achei lindinha. Eu sempre gosto muito de olhar o contexto, né? A imagem e a frase. E eu amei a frase e amei a imagem, que a menina tá olhando para o céu, né? Para Deus, né? Então, às vezes, eu simplesmente olho para cima, sorrio e digo: eu sei que foi você, Deus. Obrigada. E aí eu queria dizer para vocês, quantas vezes na vida a gente tem uma situação assim que a gente acha que não vai superar. E a gente, de repente... a gente sente a presença de Deus na vida da gente. A gente pode estar em qualquer lugar, pode estar de repente dormindo, e na cama você acordou e levantou, sei lá, numa floresta, em casa, às vezes até com a família, sei lá, são tantas situações que a gente às vezes olha assim, meu Deus, Deus fez isso na minha vida, Deus trabalhou isso dentro de mim, né? Quer dizer, agora eu estou olhando com outros olhos aquela situação. Eu estou vendo, eu achei que tinha sido ruim para mim, agora eu estou vendo que foi bom. Né? Então, é onde se aplica essa frase. Quantas vezes, né, eu já me peguei dizendo isso? Eu sei que foi o teu amor por mim, né? Eu sei que foi tu trabalhando na minha vida. Hoje eu entendo, né? E aí, vocês também, né, na vida de vocês, quantas vezes também não já deve ter acontecido, não é verdade? De coisas que a gente acha impossível acontecer, que acontece, ou de coisas que a gente queria muito achando que era bom pra gente, mas na verdade não aconteceu e depois a gente enxerga que era ruim. Não é verdade? É verdade, professora. Muitas coisas a gente passa, depois a gente, na frente a gente vê que é obra de Deus, né? É. E aí, realmente,
Voltei aqui para a tela com vocês. E aí é justamente isso, né? É tão bom, né? Sentir essa presença de Deus. A gente tá passando por essa situação difícil, né? Mas, assim, quanto Deus tem trabalhado também, né? Acho que até nessa reflexão, que eu acho que tem sido um momento de muita reflexão para todos nós também, né? Sobre a nossa vida, sobre o nosso relacionamento com Deus, né? Eu acho que é isso que a gente deve levar de tudo isso, né? Espero que tenha sido proveitosa aula para vocês, né? Porque a gente precisa realmente desse momento e a gente precisando marca de novo, tá? E tenham sempre o meu apoio, né? E parabéns para as duas que estão fazendo as atividades, né? Que eu acho que só tem a ganhar realmente com isso, certo? Professora. Oi. Tainara, você lembra da pergunta que você ia fazer, professora? Diga. Professora, que assim, quando a gente começou, a gente ia fazer, se eu não me engano, 6 meses o segundo e depois mais 6 meses o terceiro. Para continuar, vai ter alguma alteração por causa da pandemia? Olhe, os módulos continuam de 6 meses, sim. Inclusive, o término seria dia 9 de julho, né? Mas a gente teve um recesso antes aí, nesse meio, graças a Deus, né? Que foi bem-vindo. E provavelmente dia 24 de julho, né? Seria para a gente concluir. O que eu sei é que quando a gente voltar, a gente vai ter que ter umas 2 semanas de aula com vocês para revisar os conteúdos, para poder fazer uma avaliação. A gente só não sabe exatamente quando vai ser essa volta. Então, o módulo só vai terminar quando a gente voltar para poder ter esse momento com vocês. Aí, sinceramente, eu não sei dizer quando. Mas, mesmo que, assim, tenha alguns momentos, mas esse ano ainda acredito que vocês passem para o terceiro e finaliza direitinho. Acho que tem como a gente ver isso, viu? Já estão estudando formas para isso. A gente só não sabe ainda os detalhes. Mas quando a gente souber, a gente passa para vocês. Certo? Certo. Então, Deus abençoe e proteja vocês e todos nós, que a gente possa sair bem dessa situação toda. Né? Se Deus quiser, a gente vai sair. Amém. Beijão, Deus abençoe vocês. Foi um prazer uma vez. Boa noite. Boa noite.